eu sou a Cláudia Simplício e hoje eu quero falar sobre um tema muito especial que é a dita proteção veicular. Você é corretor de seguros? Você tem se preocupado sobre isso? E se essa moda pega para outros ramos de seguro? Isso vai te atingir? Isso de alguma forma te preocupa? Acho que está na hora da gente falar um pouquinho sobre isso. Quer saber mais? Fica comigo que você já vai me entender. Esse tema, corretor, é algo que te preocupa? Pois deve, é algo muito importante que vem acontecendo. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, não esquece de dar um joinha nesse vídeo, se inscrever para o nosso canal, porque é assim que eu sei que você está gostando e que você quer temas como esse e que você quer outros e outros conteúdos. Mas vamos lá, a dita proteção veicular, vamos falar sobre isso, né? Acho que está na hora de nós corretores olharmos para isso com um pouco mais de carinho, intervir e lutar pelo que a gente acredita. E, ao meu ver, isso é algo bem complicado. Por quê? Seguro é algo regulamentado no mundo inteiro. Simplesmente no mundo inteiro existem legislações que regem sobre esse assunto. E a proteção veicular de associações, cooperativas não estão regulamentadas e nem supervisionadas pela SUSEP, né? E aí eu queria falar justamente sobre isso. Como tem muita gente aqui no nosso canal que nos segue, que não necessariamente já tem a formação de corretagem de seguros, alguns ainda estão estudando, outros estão avaliando para entrar no mercado, eu quero fazer alguns comparativos entre o seguro e a associação, essa proteção veicular de associações e cooperativas, tá? Então a primeira coisa, em relação à fiscalização. No seguro, nós temos a SUSEP, que regulamenta, controla, acompanha tudo o que acontece no mercado justamente para proteger o cliente final. E se de repente o cliente de alguma forma ele se sentir lesado, ele tem o PROCON, ele tem o Código do Consumidor ao qual ele pode recorrer. E no caso das associações, como que funciona? Um associado não é cliente, então ele de certa forma não pode reivindicar pelas mesmas regras de um cliente num PROCON, por exemplo. Então isso já é algo que prejudica o nosso cliente final. Um segundo ponto interessante sobre isso é o pagamento. Quando a gente vende um seguro, lá está descrito na proposta qual o valor que o cliente vai pagar. Em compensação, nesse tipo de proteção veicular, o preço é variável, porque dependendo a quanto anda a sinistralidade, vamos chamar de sinistralidade, da associação ou da cooperativa, o cliente que não é cliente, o associado, o cooperado, tem que contribuir com uma verba adicional. Ou seja, ele não sabe exatamente o quanto ele vai pagar, ele inicia o processo pagando o valor X. Mas e se as contas não fecharem no final do mês, no final do ano, ele vai ter que arcar com as despesas, porque ele é um associado, ele é um cooperado. E isso acontece porque o prejuízo, o pagamento de uma indenização de sinistro, no caso de seguro, ele é de total responsabilidade da seguradora. Contrapartida, na proteção veicular, ele é rateado entre os associados, entre os cooperados. Isso já é algo que prejudica o cliente final. Então nós, corretores, nós temos que mostrar para o nosso cliente que o que ele está contratando na realidade é um grande risco. Sem contar que, num seguro, o cliente, se desejar cancelar, ele vai pagar lá a proporção pro rata, o cálculo pro rata daquele período, e tá tudo bem, ele consegue cancelar a pólice a qualquer momento. Em compensação, nas proteções veiculares, normalmente ele tem que ficar vinculado a eles por pelo menos 180 dias, justamente porque as cooperativas precisam que eles banquem aquele valor que ele se comprometeu por um período X para pagar eventuais sinistros. Sem contar ainda que na legislação securitária existe a pólice, existe as regras dentro das condições gerais e que elas não podem mudar na metade da brincadeira. Em compensação, na proteção veicular, se a diretoria, se a presidência, se os responsáveis por aquela associação, por aquela cooperativa decidirem que a regra mudou no meio do jogo, elas simplesmente vão lá e mudam a regra. E o cliente que não é cliente acaba tendo que ter goela abaixo aquela decisão deles. E isso não é nada agradável para quem está com
contratando um dito seguro que na realidade não é seguro. E aí, por que dito seguro? Porque muitas pessoas ainda vendem essas proteções veiculares como se fosse uma apólice de seguro, e não é. Existe já hoje muitos processos, existe aí diversas ações correndo contra esse tipo de empresa, porque na hora de comercializar, eles comercializam como se fosse um seguro, e não é seguro, não tem a regulamentação, não tem a SUSEP, não tem a garantia. Tudo que é via SUSEP, a seguradora tem que fazer uma grande reserva financeira para se comprometer em pagar eventuais sinistros. Então, a gente, quando faz uma apólice em uma seguradora regulamentada, a gente tem a certeza que existe uma reserva financeira justamente para se comprometer com eventuais sinistros, coisa que essas associações não têm. Por mais caixa que elas tenham, elas não são supervisionadas. Então, se houver qualquer problema de administração e a reserva financeira começar a cair, qual é o órgão? Quem é o responsável por controlar aquilo? Outra coisa interessante da gente fazer nesse comparativo entre seguradora e essa proteção veicular, que seguradora, o nosso cliente ele pode ter sinistros no decorrer do ano. Teve uma colisão, teve um roubo, teve um furto, foi encontrado, não foi, teve guincho, não teve. Enfim, existe uma série de sinistros que ele pode acionar no decorrer do ano. Em compensação, nas proteções veiculares, ele só pode fazer normalmente, claro, varia ainda, existem N empresas desse tipo, mas vai variar de uma para outra, mas normalmente eles podem ter apenas 2 chamados. E ainda tem mais um detalhe, se a pessoa usar demais, ainda paga uma multa porque está usando. Então quer dizer, você faz uma proteção e se você usar, você paga uma multa. É diferente de franquia. No caso de uma franquia, o corretor sabe muito bem como funciona e sabe que é diferente. Agora, o cliente utilizar e pagar uma multa porque está usando, aí é bem complicado. E aí, corretor, tem um adendo que eu quero te mostrar aqui nessa questão. Você, corretor, que se sujeita a vender esse tipo de proteção veicular, você já parou para pensar que você tem uma placa na frente da sua corretora, que você se apresenta como corretor de seguros. O seu cliente, quando você vende o produto para ele, uma proteção veicular, por exemplo, porque infelizmente tem muito colega corretor que eu vejo vendendo produtos que são vendidos com características de seguro e que não sejam seguros. Não estou dizendo que o corretor não pode vender outros produtos, ele pode, mas eu entendo que quando ele vende um produto que se assemelha em grande quantidade com a questão de seguro, o cliente final vai confundir. O cliente vai achar que está contratando de você uma apólice de seguro, quando na realidade não está. E aí você, corretor, tem responsabilidade civil sobre o que você está trabalhando, sobre o que você está comercializando. Imagina o seu cliente entrar com um processo contra você dizendo que comprou gato por lebre. Como fica essa situação? Bem complicada. Por quê? Imagina você, dentro da sua empresa, vendendo algo que se assemelha a um produto que não é o que você tem no seu nome de profissão, como corretagem de seguros. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Outro ponto que nós corretores temos que tomar muito cuidado, e a gente tem que estar antenado para o que está acontecendo, é em relação a perdermos fatia de mercado. Por quê? Essas empresas, como elas não precisam fazer reserva de mercado, não tem todo um processo atuarial, não tem toda essa regulamentação, não pagam os impostos da mesma forma, elas de certa forma conseguem ter preços mais acessíveis e por conta disso elas tomam fatias de mercado. Aí eu pergunto, corretor, você fica satisfeito quando você cota 10 apólices, 10 propostas, você faz 10 cotações e no final das contas você perde 8 para empresas de associações? Você acha que eu tô falando muito? Pior que não. Existem algumas cidades, alguns locais aqui, Brasil afora, em Minas a gente tem bastante disso, em Santa Catarina eu já tive relato de corretor falando em relação a isso. E aí você fala, é muito, o percentual de fatia de mercado, de clientes que estão indo, que estão optando por isso, é muito grande. Então nós corretores temos que estar atentos a isso. E por conta disso, existe inclusive um movimento que se iniciou lá em Santa Catarina que eu achei bem bacana, através de um grupo de WhatsApp,
Um grupo de corretores se uniu, começou a discutir o tema, isso chegou no Sincor, isso se expandiu e está cada vez mais forte. E é importante que nós, corretores, a gente se una nesse sentido, para a gente mostrar o que é interessante. É regulamentar essa empresa? É fazer com que elas se tornem seguradoras? Não, é realmente lutar para que aquilo não exista? Ah, vai existir fiscalização? Vai existir... Eu vejo cada comentário de corretor dizendo que se regulamentar não vai adiantar nada, porque elas vão trabalhar na ilegalidade. Então a gente tem que pensar o que é bom para nós, o que é bom para o mercado e o que é bom para o cliente final. A gente tem que achar um ponto de equilíbrio. E é interessante também, inclusive se você é de Brasília, agora dia 9/11, às 9h30 da manhã, vai ter uma audiência pública na Câmara dos Deputados, aí em Brasília, justamente para discutir esse assunto. Na semana passada já houve uma que foi aberta também, onde as empresas de assistências puderam se manifestar. Agora é a vez da FENACOR, agora é a vez dos sindicatos, agora é a vez dos Sincores, a vez da SUSEP e a vez dos corretores falarem. Então, se você é de Brasília, marca a presença, vai lá, se inteira do assunto, esteja junto para que você possa também ser voz ativa, faça número, faça volume, mostra que nós somos uma classe unida, porque só assim a gente vai conseguir fazer com que as coisas sejam regulamentadas. Não estou dizendo que elas têm que fechar, que elas têm que abrir, mas eu quero dizer que elas precisam estar regulamentadas, seja se transformando em seguradora, sejam em saindo realmente do mercado. Porque, ao meu ver, isso é um retrocesso. A gente no passado, no século passado, não tinha regulamentação. E nós conquistamos, quem conhece um pouco da história do seguro, nós conquistamos essa regulamentação. E agora a gente vai perder ela de mão beijada? Acho que não, acho que a gente precisa agir sobre isso. Então, se você é corretor, participa desse assunto, se inteira um pouco mais desse assunto, tá bom? Eu comentei você que é de Brasília, mas uma coisa é fato, não importa qual cidade, qual estado você esteja. Se você tem a possibilidade de estar em Brasília no dia 9, você vai se unir, você vai fazer parte dessa transformação. Então, tá aí, também serve para você esse convite. Eu, infelizmente, não vou conseguir estar lá em Brasília, porque eu tenho um compromisso nessa data aqui em São Paulo. Eu não vou conseguir estar lá, mas se eu tivesse como, eu seria uma das pessoas que estaria lá justamente para poder me inteirar, poder participar, poder agir em relação a isso, tá bom? Então, para esse nosso vídeo, ele foi isso. Espero que tenha ficado aí a mensagem em relação do que a gente tem que pensar sobre a proteção veicular e o nosso mercado de seguros e o quão risco tem para o nosso cliente final e também para o nosso mercado de corretagem de seguros, tá bom? Então é isso, um forte abraço e tchau, tchau!